FM Network. Doutrina! Touchdown, Steelers! A vitória será dos Steelers! Essa aí já era! O Pittsburgh Steelers continua vivo! O Pittsburgh Steelers vira o jogo! Um dos maiores jogos de todos os tempos no futebol americano! A vitória do Pittsburgh Steelers! Muito bem, pessoal, estamos ao vivo depois de tanto tempo em férias, em merecidas férias e deliciosas férias. Voltamos para falar de Pittsburgh Steelers aqui na twitch.tv/BlackYellowBR, para falar em podcast também. Este é o Black Yellow Brasil. Se você não esqueceu como é que a gente funciona, tanto quanto eu esqueci como é que se apresenta esse programa, sou o Danilo Batista, seu host para mais uma jornada onde a gente vai passar a limpa aí, fechar alguns assuntos que ficaram de off-season desde quando a gente saiu de férias até agora. E para os comentários tem a presença sempre maravilhosa do amigo Ricardo Rezende. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Danilo. Bom dia, boa tarde, boa noite para toda a audiência. Vou estar de volta nessa 2023 do Steelers. Temporada que promete, assim como todas as outras, eu diria. Estamos no período de sonhar e fazer nossos planos. Para quando a gente chegar lá em agosto, na pré-temporada, começar o bom e velho aperreio. Então, vamos atualizar a respeito sobre o que nós tivemos no último mês. Estivemos de férias. Exatamente. Nossa última live, eu acho que foi começo de janeiro, 10 de janeiro, mais exato. E a gente está quase, vou dizer, praticamente 2 meses em férias, o que foi mais do que justo, já que o Steelers resolveu ter essa palhaçada de não classificar para playoffs, já que a NFL não proveu playoffs para os Steelers. A gente tira férias também. Coisas que não mudaram de lá para cá são vários dos recados que a gente tem aqui para vocês. Lembra lá de seguir @BlackYellowBR no Twitter. Segue com a campanha de levar o Twitter a 5 mil seguidores, tá? Continue compartilhando nesse sentido. Continua seguindo em @BlackYellowBR no Instagram. A gente continua acompanhando notícias, citações e anúncios de podcast, de live, etc. por lá. No Telegram, tem essa, o Léo tá comandando por lá, tem todas as análises. Essa semana tem mais um mock draft dele por lá, já saiu o primeiro, a gente está indo para o segundo, está acompanhando visita de combine, entrevista, etc. que os Steelers estão fazendo. Então, as redes sociais do Black Yellow Brasil, Twitter, Instagram e Telegram, @BlackYellowBR. A gente entra com alguma regularidade, a gente deve voltar a ter uma regularidade em twitch.tv/BlackYellowBR. A gente deve voltar uma vez por semana, falando de free agency, falando de draft, falando de notícias, o que for acontecendo com os Steelers vai saindo por aqui. Então segue, deixa o teu sub se você tiver, Prime se você tiver, tudo que tiver ao seu alcance. Você vai fazendo, isso ajuda, você não faz ideia do quanto isso ajuda a gente. E o que a gente conversa por aqui vira podcast depois, e aí tá nas principais casas do ramo, Amazon Music, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, e vocês têm uma variedade aí de aplicativos que vocês ouvem o programa. A gente está em basicamente todos eles e na FN Network, nossa parceira de hospedagem de conteúdos de esportes americanos. Hoje são 56 programas falando de NFL, de NBA, de MLB e de NHL, inclusive nossos 2 colegas de esporte de Pittsburgh. O Rádio Pirata falando do Pittsburgh Pirates, tem inclusive gravação amanhã do episódio. A temporada já começa agora dia 30 de março, a pré-temporada tá rolando, os caras trouxeram Andrew McCutcheon de volta, uma das grandes figuras dos esportes de Pittsburgh na década. O IcluCast tem episódio também saindo amanhã, falando do Pittsburgh Penguins. Tá? Tem outra das grandes figuras de esportes de Pittsburgh jogando no Pittsburgh Penguins ainda, Sidney Crosby, embora não seja uma grande temporada. Enfim, é basicamente, se você não acompanha os 3, Ben Roethlisberger, Sidney Crosby e Andrew McCutcheon são os 3 grandes nomes que comandam os esportes de Pittsburgh. Muito mais até do que os Rooney, o Nutting e o Lemieux, que é o do Penguins. Então, acompanhem toda essa galera tá por aí produzindo conteúdo em podcast.
Ainda em recado de Black Yellow Brasil, quem está assistindo a gente na live consegue ver que finalmente elas chegaram. Tá? As jerseys Bumblebee já estão em nossa posse, já foram enviados todos os pedidos que foram feitos. Esperamos que você já tenha, se você comprou, você já tenha recebido a sua. A gente, inclusive, pede até desculpas porque foi um processo muito mais demorado do que a gente esperava. Muito mais até da fábrica do que nosso, tá? Mas estão todos os pedidos feitos foram enviados, já devem estar na sua casa. Se você já recebeu, manda uma foto pra gente, vestindo essas belas cores. A gente tem no Instagram uma galeria de fotos com nossos dias Black Yellow. Se você quiser posar em lugares turísticos, seria fantástico. Vamos movimentar o mundo, vamos colorir o mundo com esse tema de Bumblebee. Então, o que é que a gente tem para hoje? Hoje a gente vai passar a limpo tudo que rolou com os Steelers, vira podcast amanhã, conhecido como dia 8 de março. Tem episódio especial de Black Yellow Brasil, o nosso episódio 300, que não estranha, a gente está no programa 335 e logo depois vem o programa 300, a nossa contagem é assim. É mais uma edição do nosso programa especial de torcedoras. Torcedoras dos Steelers deram seus depoimentos de vida de torcida e tudo isso vocês vão conferir no episódio dessa quarta-feira, tudo lá em podcast. Mas muito bem, vamos conversar um pouquinho aqui sobre Pittsburgh Steelers antes de oferecer uma promoção para os nossos canais com um preço super competitivo. Ricardo, a gente tinha muita expectativa sobre comissão técnica dos Steelers. Principalmente um nome enorme que a gente queria que saísse e um outro nome também enorme que a gente queria que ficasse. Quem a gente queria que saísse ficou, quem a gente queria que ficasse foi embora. Matt Canada segue como coordenador ofensivo. Brian Flores é o coordenador defensivo do Minnesota Vikings. Deu errado nesse sentido, o que você acha? As off-season começando bem pro Pittsburgh Steelers. A gente já era, de certa forma, a nossa expectativa, estava na nossa frente que essas duas movimentações iam acontecer. Durante o Senior Bowl, o Brian Flores ainda estava com o boné do Steelers, estava participando, conversando com jogadores e tudo mais. Que a gente tem essa expectativa de que, eita, se o Brian Flores está até agora, então o Brian Flores não deve sair, o Brian Flores deve ficar ainda por aqui. Mas já deu uma semana, o Brian Flores foi contratado para ser o coordenador defensivo do Minnesota Vikings. A gente já sabia que o provável tempo ou passagem do Brian Flores em Pittsburgh seria de curto prazo. A gente procurou aproveitar da melhor forma possível o ano em que ele esteve conosco. Obviamente seria ótimo ficá-lo, mas Mike Tomlin decidiu esse grande nome da liga não cair, de certa forma, no ostracismo. Se Mike Tomlin não estende o braço para Brian Flores na temporada passada, ninguém sabe, na verdade, até que ponto Brian Flores estaria na liga até agora. Então, o Tomlin ofereceu a oportunidade, trouxe ele com um ano aqui, volta para CDC na liga, e em breve, muito provavelmente, volta a algum cargo de head coach, que inclusive foi cogitado para ser head coach nessa última off-season, que é o lugar onde o Brian Flores deve ficar. E suas contribuições nesse único ano em que ele esteve conosco, ajudou na defesa, Kenny Pickett falou que ele ajudou o ataque também, enquanto está, no momento decisivo o Brian Flores estava ajudando. Procuramos aproveitar da melhor forma possível ele, agora é só desejar sucesso para esse grande nome da liga, realmente. Uma pena, mas merecido de certa forma. Seria bom se ele fosse head coach, né, que é o que ele de fato tem quilate para ser. Mas voltando para ser um cargo de coordenador defensivo, todo sucesso para ele lá no Vikings. Tudo aqui para um oposto, né? Foi lá para a NFC, tá quietinho lá, então todo sucesso para ele. Pois é, Flores entrevistou para head coach no Cardinals e aí uma série de posições de coordenador defensivo em Atlanta, em Denver, em Minnesota e Cleveland teve entrevista também. Todos eles ficaram aí, tentaram essa contratação, acabou que Minnesota foi quem levou Brian Flores e McKenna tem não só o trabalho dele, declarações dos donos, do Art Rooney, né, que eles ficaram muito impressionados com o progresso do ataque dos Steelers na segunda parte da temporada, na reta final ali, efetivamente depois da bye, Kenny Pickett assumindo e Kenny Pickett tomando mesmo o ataque. E aí o Rooney em entrevista disse que eles não queriam fazer essa troca muito rápido e impactar muito no progresso de Pickett se isso acontecesse, que já vi muito isso acontecer na liga, o quarterback fica trocando de coordenador, fica trocando de treinador e não dá ajuda nenhuma. Vamos ver até onde é que isso vai, porque não tem a menor condição. Ficou uma coisa muito feia até, porque Pat Frymouth foi um dos convidados do episódio especial do Footballing, podcast de Ben Roethlisberger, e ele chegou a dizer que o Steelers trabalhava sem as famosas hot routes,
que é basicamente, olha, você tem uma rota que, se der tudo errado, olha para ela e vai. Essa daqui é a sua confiança. E também, Pickett não tinha direito de mudar a jogada, fazer um audible, chamar outra coisa, avaliar a defesa e ver o que é que realmente ele podia fazer. Era um ataque com rodinhas mesmo, como a gente esperava. E é mais forte ainda porque Frymouth estava falando isso com o quarterback anterior, né? Ben Roethlisberger, contra quem Matt Canada não tinha absolutamente moral nenhuma. Basta ver que Canada, com Ben Roethlisberger, precisava ficar à beira do campo, porque Ben não gostava de ter um coordenador ofensivo lá na cabine, e assim que o quarterback foi embora, ele subiu e deixou Mike Sullivan na beira do campo. Né? Correto. Mike Sullivan que dá suporte pro Pickett. O Rooney fala coisa que Dolan tem que falar mesmo. Todo ano é a expectativa. O Dwight Rooney vai chamar a imprensa para conversar, chama o Dulac para tomar um café e fala coisa que a gente espera que ele vai falar. Nada de chocante. A gente não tem acesso às informações de contrato dos técnicos. Se sabe que o Steelers não demite treinador, não demite. Pelo que se sabe, o Matt Canada tem mais um ano de contrato. Quando dá essas off-season, a gente tem mais um pouco de visibilidade a respeito disso. Tem o ponto de que você comentou que o Art Rooney falou para não mexer no desenvolvimento Kenny Pickett e a movimentação na posição de coordenador ofensivo. Tem aquele dado alarmante e preocupante sobre o volume de pontuação da liga e que os times atrás dos Steelers todos mudaram de coordenador ofensivo. Ou seja, Matt Canada, entre os coordenadores da última temporada, entra com o pior desempenho de pontos anotados por jogo. Se você quiser vencer a NFL, não tem muito segredo. Como qualquer outro esporte, como a grande maioria, você tem que anotar mais pontos que o adversário. Você anota muito ponto? Não anota. A NFL hoje pede que se tu uma defesa mágica que vai conseguir segurar o adversário abaixo de 20 pontos todos os jogos? Não necessariamente. Você tá jogando no limite. E é algo que a gente já viu falando desde a temporada passada. O Steelers joga no limite. Então, quando o Pickett começou a limpar mais o jogo dele, não tem mais turnover, não tem mais erro de calouro e tudo mais, a gente começou a vencer, podemos dizer. Mas é jogando no limite. Não tem a margem de erro do ataque dos Steelers é mínima. É algo que a NFL hoje pode ter muito luxo. Se é uma estratégia que o time vai seguir, torcer que dê certo e que pelo menos o desenvolvimento que continue agora. Tô até dando uma olhada nos times que trocaram o coordenador ofensivo, né? New England Patriots assumiu com o Bill O'Brien, o Jets foi com o Nathaniel Hackett, o Ravens foi com o Todd Monken, Texans com o Bob Slowick, o Colts ainda não tem, vai trocar, o Tennessee Titans com o Tim Kelly, o Broncos tem Joe Lombardi, o Chiefs tem Matt Nagy, mas aí é outra história, né, porque eles estão abaixo dos Steelers, o Chargers foi para Kellen Moore, o Cowboys com Brian Schottenheimer, o Eagles com Brian Johnson, o Commanders com Eric Bieniemy, é isso que o Chiefs trocou de coordenador ofensivo. O Panthers tem Thomas Brown, o Buccaneers tem Dave Canales, o Cardinals tem Drew Petzing e o Rams com Mike LaFleur. Eu não lembro de ter tanta troca de coordenador ofensivo especificamente no mesmo off-season. É realmente um negócio de doido. É o que dita a liga hoje. Tá produzindo vaso. No Steelers as coisas não funcionam assim. Só tem 3 coordenadores que sobreviveram desde os anos 10, vamos dizer assim. É Brian Callahan no Cincinnati Bengals, Kyle Shanahan no 49ers, mas porque ele é head coach também, e Pete Carmichael no Saints desde 2009. Que beleza. Nossa, que beleza. Isso é um sonho do Pittsburgh Steelers fazer isso daí. Então, Matt Canada segue como coordenador ofensivo. Brian Flores não era só um assistente do Steelers, ele era também técnico de linebackers, e o Steelers contratou um novo, o Aaron Curry. Ele vem da posição de assistente defensivo do Seattle Seahawks e pega o cargo de técnico de inside linebackers no Steelers, que era a posição de Jerry Olszewski, o famoso Jerry O, que saiu do Steelers. Ele já tinha, acho que ele estava desde 2015 nessa posição, desde que o outro coordenador defensivo saiu de técnico de linebacker e passou para Keith Butler. Demais mudanças, Blaine Stewart era assistente de técnico de wide receiver, foi para West Virginia,
carro que ele já queria. Eu acho que ele já estava cotado para ser desde 2020, mas aí bateu a pandemia e ele ficou. E Joe Mitchell, que era o assistente direto de Mike Tomlin, se aposentou e esse já tinha um bom tempo aí de casa. Sim, começando pelo Aaron Curry, teve bastante sucesso, diria. Saiu bem no Seahawks. Trabalhou bem com meu menino, meu draft crush, o Sheila Uoso, na temporada passada. E eu vejo no Aaron Curry, se puder fazer qualquer tipo de análise com relação a ele, o nome vai poder trabalhar esse inside linebacker mais contemporâneo que a NFL está buscando ter hoje em dia. Ter esse... Como é que eu posso definir? Falar um inside linebacker que faz tudo é meio redundante, mas ter um inside linebacker que faz o básico e consegue entrar muito bem em situações para pressionar o quarterback, e que a gente consiga ver com mais frequência, talvez, inside linebackers com temporadas de mais de 10 sacks, por exemplo. É um protótipo de linebacker que nos últimos anos vem surgindo muito com Micah Parsons, Dallas Cowboys, enfim, tudo mais. Então, eu vejo no Steelers essa movimentação, que até se pensou quando o Aaron Curry foi contratado, que ele vai atuar junto com os edges, junto com os outros linebackers. E o Jerry O, até então, informação, o Jerry O fica com os linebackers e o time fica, e o Aaron Curry faz com o edge, porque na temporada passada, quando o Keith Butler se aposentou, não teve ninguém, basicamente, dedicado para ficar com os outside linebackers. Então, essa temporada deve continuar do mesmo jeito. Quando o Keith Butler era coordenador defensivo, ele também era técnico dos outside linebackers. Acredito que, inevitavelmente, o Aaron Curry vai ter participação na posição também. Na NFL de hoje, a posição de inside linebacker é cada vez mais vem passando por adaptações e tudo mais. Precisa ter um grande nome, podemos dizer, ali. Quando Edge, a gente tem 2 grandes nomes em campo constantemente. Então, diria que ele vai conseguir dar conta de tudo, deve conseguir dar conta de tudo. O Blaine Stewart, para quem não sabe, até a curiosidade, já até comentou essa história aqui no passado. O pai dele foi quem deu a primeira chance para Mike Tomlin ser técnico no college. Não lembro o nome do pai dele, sendo bem sincero. O senhor Stewart, melhor falando. Então, o Tomlin se sentiu muito com esse desejo de retribuir o carinho que recebeu e a oportunidade que recebeu lá atrás, dando chance pro filho dele, o Blaine Stewart, que já tá no Steelers já faz um tempinho, começou como estagiário, ficou até assistente do wide receiver. Bill Stewart é o nome da fera. Perfeito. Já na temporada em que o Daryl Drake veio a falecer, o Blaine Stewart atuou bastante com os recebedores junto com o Ray Sherman. Foi um ano que a gente basicamente teve que, com várias aspas, claro, devido à situação, improvisar na posição de wide receiver, de técnico de wide receiver. Hoje, o Blaine Stewart já está com novos ares, já era um desejo dele antigo ir para West Virginia, que foi onde o pai dele trabalhou por muitos e muitos anos. Então, segue lá, vai ter bastante sucesso. Nunca vi tantos jogadores do Steelers comentando na publicação de um técnico, como foi na despedida dele, no Instagram. Todos os jogadores do Steelers comentando. Era um nome querido, um nome jovem, então provavelmente entendia muitas das dores que tinha no elenco. E o Joe Mitchell, nome lendário do Steelers, um dos grandes técnicos de linha defensiva que a liga toda já viu, decisivo no sucesso da defesa da primeira década dos anos 2000, uma defesa maravilhosa que nos deu 2 títulos, Super Bowl. A linha defensiva com Casey Hampton, Brett Keisel, Aaron Smith, tudo isso teve muito, muito trabalho do Joe Mitchell, no encaixe de esquema tático junto com o Dick LeBeau. Depois, o Stephen Tuitt, Cam Hayward, Javon Hargrave e tantos outros nomes de linha defensiva que a gente conseguiu passar aqui e sempre rendeu na unidade. Alguns anos atrás já saiu, já não era mais técnico de linha defensiva, mas continuou sendo o principal assistente técnico do Mike Tomlin, desde a chegada do Cal Dumba alguns anos atrás. O principal legado que o Joe Mitchell deixa é que a gente vê do Cam Hayward correndo 40 jardas para poder fazer tackle. Isso é característica do Joe Mitchell com todos os jogadores de DL que passam pelo Steelers. Não é toda unidade que você vê um jogador de DL correndo 30, 35, 40 jardas para poder fazer um tackle
na jogada. Grande nome. Espero que venha entrar no Hall of Honor do Steelers daqui a alguns anos, que seria bem justo essa homenagem ao John Mitchell. É isso, o típico nome que faz um trabalho gigante, mas não tem como você dar a atenção devida, porque ele realmente é um cara bem de bastidores, assim. Você tem assistente do head coach, bicho, pra esse cara aparecer só se tiver um The Office dentro do Steelers. Aí você realmente vai acompanhar bem nas entranhas mesmo. Então, vai fazer falta comissão técnica. A grande expectativa que a gente acabou ficando é que o Steelers fosse aproveitar o benefício que teve com o Brian Flores como assistente sênior de defesa e dar uma ampliada na sua comissão técnica, que é provavelmente a menor de toda a NFL. Agora, com a saída dessa turma, que com certeza tá na menor mesmo, ele tinha que trazer pelo menos um assistente sênior de ataque, um assistente sênior de defesa, e era bom ter alguém para treinar outside linebacker, né? Mas provavelmente os outside linebackers treinam com a linha defensiva, e aí eles ficam fazendo todas as funções de todo mundo. Quem é defensive end faz função de outside linebacker, por exemplo, que a gente viu com o DeMarvin Leal, e quem é outside linebacker faz função de vez em quando de defensive end. Então, é assim que a gente acaba lidando com os Steelers. Muito provavelmente a gente vai ver exatamente essa comissão técnica que tá por aí. Se for algum nome para vir a ser adicionado, vale sonhar com Byron Leftwich para ser o assistente do ataque. Muito se falou isso, ainda está no mercado, né? É um nome que Mike Tomlin gosta bastante. Inclusive, até um fato legal, interessante sobre a comissão técnica dos Steelers é a comissão técnica com mais negros, percentualmente falando, na NFL. A chegada do Aaron Curry, 73,3% dos nomes da comissão técnica dos Steelers, dados diretamente do Gary Dulac, são negros. Nenhum time tem mais percentual maior do que o Steelers. Que era um movimento que a gente estava para ver na liga, especialmente com essa adição recente aí da Running Room. Se você tem alguma pessoa é promovida dentro da liga, não vale dentro do próprio time, ele sai do teu time para virar coordenador ou head coach ou de front office, né, ele vira general manager, você ganha a escolha das compensatórias de draft. Era de se esperar um movimento pesado aí de contratação nessa direção, mas a gente sabe que esse negócio vai ser bem devagar. A média da NFL é 40% de técnicos de minorias da comissão técnica. Se olhar head coach, que o negócio head coach é algo que não tem como. Me deu até a curiosidade, deixa eu ver quem são os head coaches, agora que acabou o período de contratação, né? DeMeco Ryan, do Texas, agora o Mike Tomlin. E Ron Rivera, que continua em Washington. Acho que é isso. Os técnicos novos contratados, nenhum. 2023, Jonathan Gannon, que era o coordenador defensivo do Eagles. Não que considerem Mike McDaniel lá em Miami. É verdade, Mike McDaniel tá na conta também. Sean Payton, obviamente, não. DeMeco Ryan, sim. Shane Stein no Colts, não. E é isso aí, essa foi a classe 2023 de head coaches da NFL. Então continua só com esses 4. O DeMeco Ryan é a novidade, e aí saiu o Love Smith de Houston, deixou de ser head coach. E Robert Saleh no New York Jets. Isso. Também então são 5 de 32. Vamos aguardar, ver se o Steelers faz algum contato aí. Que eu me lembre, Brian Flores entrou no Steelers já com a free agency rolando. Foi bem depois, foi muito depois que ele entrou. Nem lembro, foi em maio. Foi bem depois já. Foi depois do draft, inclusive. Pois é, então tem uma boa chance aí. Eu acho que foi antes do draft ainda, porque a gente fez a brincadeira que Mark Robinson era o brinquedinho de trabalhar. Eu não me recordo. Mas eu lembro que foi bem depois. 19 de fevereiro de 2022. A gente pensei que tinha sido bem depois, viu? É porque foi bem depois da fase de contratação já. Você chega no Super Bowl com a galera basicamente contratada. Eu pensei que tinha sido muito depois. Bom. Muito bom. Bateu quase um ano já que ele saiu 6 de fevereiro. Sim. Então é isso tudo que mudou de comissão técnica. A gente não tem a menor expectativa de que vai mudar mais do que isso. Free agency. Os Steelers já teve que fazer suas movimentações. A NFL já teve que fazer um monte de movimentação, né? O prazo para franchise tag, eu acho que termina hoje. Isso.
Hoje a gente viu aí Lamar Jackson ficou até os últimos instantes. Os Steelers não tem ninguém com franchise tag, nem tem gente que deveria realmente receber tag. O lance dos Steelers tem que ser nesse sentido mais de extensão. 2 jogadores receberam, mas aqueles jogadores bem na base da pirâmide mesmo. Christian Kuntz, nosso long snapper, contratinho de 1 ano, como tem que ser com long snapper, de ano em ano, faz uma competiçãozinha, belíssima batalha de camp entre long snappers. E Anthony Miller, wide receiver, ganhou mais 1 ano também, era uma grande expectativa que ele fosse continuar com os Steelers, porque ele veio há 2 anos, no meio da temporada, ficou para ter mais um training camp, machucou logo no começo, não jogou nada de pré-temporada, era de se esperar que o Steelers fosse trazer ele para mais 1 ano, para dar uma olhada, ver se dá para aproveitar um jogador com experiência na liga. De saídas, a gente tem a previsão de que vai acontecer uma, William Jackson terceiro, já tem reports de que os Steelers não têm a menor intenção de ficar com ele, com esse cap hit aí de 12 milhões, e já tinha o mais maluco, cara, que esse relato já vem, sei lá, desde novembro. Passou a 3 deadline, o cara tá machucado, já começou a sair notícia, o Steelers não vai ficar com ele, não vai botar em campo, porque não vai acionar a cláusula que ele teria que pagar uma escolha de 7ª rodada de 2025. Corretamente. Negociação não está abrindo mão de muita coisa. Eu tive a chance de vê-lo em campo na temporada passada, porque seria o período que ele era para se provar, poderia ter protagonismo no Steelers esse ano. Não, se provou porque chegou machucado, segue a vida. A cara do Steelers até vai pro mercado, ninguém vai querer. Daqui a 2 meses, Mike Tomlin liga para ele, vem para cá, aproveita treinar aqui, toma um café, fica aqui um pouquinho com a gente, e o cara fica. Pô, o Arthur Mollett tá aí até hoje. É verdade. Arthur Mollett há 2 anos, Elijah Riley ano passado. Sempre tem um nome veterano assim. Então, não duvido nada que isso venha acontecer. Não acho que o nome do William Jackson vai ser muito badalado no mercado, ainda mais com a classe absurda de draft que está pela frente na posição de cornerback. Isso deve ter pouquíssima atenção. Dos nossos jogadores, vamos dizer, sênior, assim, que estão aí na fila de renovação, a única notícia que eu vi foi que Damontae Kazee já estava com conversas, já estava com interesse, mas absolutamente nada foi concretizado. Pela época, se já tivesse alguém pronto para renovar, já tinha renovado, até porque isso evitaria o cara bater na free agency. Então, quem é free agent, vai para free agency, vai testar o mercado em todos os níveis, de Cam Sutton, que é um dos mais cotados a receber dinheiro, até Zach Gentry, que deve lidar ali no trato normal. O que a liga está comentando é de jogadores que podem chegar aos Steelers. 2 nomes que um deles já passou Pittsburgh e o outro é doido para jogar pelos Steelers, foram cortados curiosamente do mesmo time. Taylor Lewan, offensive tackle, Bud Dupree, outside linebacker, foram cortados de Tennessee Titans, e aí tem toda uma votação. Taylor Lewan já compartilhou todas as versões dele, trocando a jersey com todas as cores possíveis dos Steelers. Já foi a preta, já foi a branca, já foi a Color Rush, já foi a Bumblebee, que os Steelers nem usam mais, oficialmente. Todas elas ele já compartilhou no Twitter dele. Ele tem um podcast com o Barstool, Dancing with the Boys, aquele que é, se você, toda vez que você bater o olho no Instagram, é fácil identificar. Eles gravam dentro de um estúdio que é um ônibus. Super fácil. Ele basicamente já se ofereceu para jogar no Steelers ali, só que o Lewan se oferece para jogar e ao mesmo tempo ele diz que não aceita menos de 10 milhões por ano. Então, irmão, você vai ter que decidir, seja muito feliz com quem quer que pague. Bud Dupree tem o fator trazer de volta para casa, mas sempre vai ter as 2 correntes, como toda contratação de algum nome, vão querer trazer o nome de volta e vai ter quem diga que pelo período que ele teve inativo nesses últimos 2 anos não vale a pena, é melhor, o dinheiro dele é melhor investir em outra área. Algum faz uma cosquinha assim de vontade de você ter no Steelers, cara? Vontade. São 2 nomes que vivem pelo nome hoje, basicamente. Digo vivem pelo nome porque, infelizmente, tem um histórico de lesão recente que não ajuda muito. Idade avançada, tudo isso acaba pesando contra eles. Mas se você tá pedindo dinheiro que o Taylor Lewan tá pedindo, não dá. Taylor Lewan é a cara da FC Norte. O cara chega aqui, um plug and play para a FC Norte perfeito. Falta hoje na OL um pouco mais disso, da nossa OL, um pouco mais de raiva, eu diria, um pouco mais de swag. O Taylor Lewan daria isso, não tenho a menor dúvida, para a unidade. Mas trazer só por isso, não vejo muito para quem, ainda mais pagando caro
para isso. No mercado dele, tô sentindo que essa free agents para essas posições talvez não venha a ser tão ativa quanto tá se projetando. Muito pela classe do draft também. A classe do draft vem forte nas duas posições para poder dar talvez aliviar um pouco o mercado. O Dupree vai ser um terceiro nome, ele não vai vir para ser titular no lugar do Highsmith nunca vai ser muito nos moldes do que o Melvin Ingram seria, e tá tudo bem a gente ter um terceiro linebacker aqui, você tem que ter um terceiro outside linebacker no seu time. Ano passado a gente viu quem era o terceiro outside linebacker da equipe ano passado, Malik Reed, e depois o Malik Reed perdeu até espaço e virou o Jamie Jones. Então você tem que ter um terceiro nome consistente para ficar no pass rush. Bud Dupree é um bom nome para isso, não tem a menor dúvida. É sim um bom nome. Mas no preço justo. Tem que ser no preço justo, porque, novamente, você pode acabar eventualmente encontrando algum nome no draft. Algo que a gente, pela movimentação até do que foi visto do Combine, entrevista e tudo mais, foi até um número superior de edges que eu não esperava. Pensei que a gente fosse ficar tanto atento à classe desse ano, como a gente está parecendo estar nesse momento. São nomes daqueles veteranos, o histórico de lesão, que pode ficar um tempo maior do que estão esperando no mercado, o tempo vai passando, quando for um pouco mais na frente, quem sabe se eles vão dar uma checada para ver como é que tá. Principalmente no Bud Dupree, eu diria. O Dupree perdeu muito espaço. O Lewan ainda pode ter algum tipo de mercado. O Dupree ainda com o pé atrás, se ele vai ter mercado mesmo. Eu vou abrir aqui o Pro Football Reference para ver quantos jogos os dois disputaram, né? O Dupree, ele vem de 3 temporadas com 11 jogos. A de 2020 com os Steelers, que ele teve ruptura de ligamento, a de 2021 com o Titans e a de 2022 com o Titans. As 3 são 11, 11 e 11. Taylor Lewan é bem pior o caso. Em 2020 ele teve 5 jogos, em 2021 ele teve 13 e em 2022 ele teve 2. Então já é uma lesão que em 2019 ele teve 12. Desde então já vem quebrando aí a participação dele na temporada. Tá um nome difícil. Se você traz como nos moldes do que foi Joe Haig, nos moldes do que foi Jesse Davis na última temporada, beleza, você tem uma presença veterana, um cara para estar motivando o teu titular, que é mais jovem, seja Demore, seja um draftado, é o tipo de movimentação que é perfeitamente plausível. Agora, se trazer ele num preço, cara, garantindo que ele vai ser titular, é um risco altíssimo que não, absolutamente não vale para os dois casos até. Ambos precisariam vir com um lance mais veterano. E Taylor Lewan, ele sai meio do histórico dos Steelers. Qual é o item número 1 que o Steelers checa quando vai contratar veteranos na free agency, cara? Se teve histórico de visita no... né? Ok. O item número 2 que o Steelers checa quando ele vai contratar free agents é a idade, certo? A idade, perfeito. A idade limite para os Steelers é 30. Passou de Correto. 30, só casos muito, muito especiais. Correto. Como, sei lá, Tyson Alualo, porque já era da casa. Retorno já tá com 31. Mas o Dupree da coisa, com 30 agora? Dupree, exatamente, ele vai jogar essa temporada com 30. Então, já tem o fator de casa, então... Dupree tem esse favor, Lewan não tem não. Então, tá bem fora do que os Steelers costumam fazer, mas aí entra toda a história de que é um general manager novo, um assistente novo, cheio de ideias novas, vindo de duas dos grandes front offices da liga nos últimos anos. Andy Weidel trabalhou tanto em Filadélfia, antes de vir para os Steelers, quanto em Baltimore, comissão do Ozzie Nilsson, então teve lidando com uns caras, dois cotados entre os melhores general managers dos últimos anos. Aí é ver o tanto de influência que essa galera vai ter, mas, assim, spoiler, dica pra vocês. Na base, do grande plano da coisa, do grande esquema, não pode mudar muito não. Grande parte das declarações de Omar Khan, por exemplo, ele teve no Combine, então ele deu uma entrevista, é muito de manutenção. Claro que a gente quer colocar o nosso estilo, mas Kevin Colbert vinha fazendo um trabalho tão bom, eu espero que eu tenha aprendido a fazer tantas coisas quanto ele fazia e tal, então se nota que estão tentando dar uma mudança gradual, como é o modus operandi do Pittsburgh Steelers para absolutamente tudo. Então, no máximo a gente espera que os Steelers dêem uma olhadinha mais em trincheiras, por exemplo, que é o grande lance do Philadelphia Eagles, mas vai ser tudo com muita calma. Inclusive, nesse lance de entrevista de Omar Khan, o único jogador digno de nota que ele falou assim foi sobre Highsmith. Aliás, ele falou sobre 2, né? Deixa eu estar então no tópico Combine aqui. Um sobre Kenny Pickett e a pressão sobre ganhar um Super Bowl enquanto você tem um quarterback de franquia em contrato de calouro.
nas palavras dele, não muda absolutamente nada. Não adiciona nova pressão e tal, porque nós sempre temos a pressão de ser campeões aqui em Pittsburgh. Um discurso perfeitamente normal e tradicional e padrão, mas que ele sabe que isso traz oportunidades interessantes. Você não precisa ser tão criativo quanto, ele usou a palavra criativo, né? Quanto ele e Colbert precisaram ser nos últimos anos, nas free agencies, em época de vacas magras, vamos dizer assim. E o outro jogador que ele mencionou foi Alex Highsmith, porque existe um burburinho aí sobre dar uma extensão de contrato para Highsmith. Ele vai entrar no último ano, agora em 2023. Um jogador de terceira rodada, portanto ele tem 3 anos de contrato. Não, 4 anos de contrato. É 4 anos de contrato, isso. 2021, 22, 23. E aí as palavras dele foram de total tranquilidade. Olha, vocês sabem como funciona o Steelers, a gente não gosta de deixar jogadores jovens e promissores saírem daqui. Então já vão se ajeitando na cadeira aí, porque daqui para setembro vai bater uma extensãozinha para Alex Highsmith. É só esperar movimentações de mercado, esperar draft free agency, por exemplo. Se o Steelers me sai com um outside linebacker de alto calibre na primeira rodada, é de se esperar que Highsmith já não esteja numa situação tão favorável assim para o Steelers, porque você está pagando 2 e ainda tendo um terceiro que daqui a pouco vai bater a conta, não é normal. Você vai fazer o quê? Assinar e na próxima oficina trocar? Não é muito que o Steelers costuma fazer. Então, vamos aguardar que daqui para o início da temporada tem coisa aí. Já entramos em Combine, a gente está em época de draft, né? O universo da NFL, de fãs da NFL ferve em torno do draft. O Combine acabou de acontecer nesse final de semana, inclusive em Indianápolis, como é padrão. Houve uma época que eu achava que o Combine poderia começar a ser rotativo, mas não faz o menor sentido mudar isso aí, porque toda a estrutura já está pronta lá, eles têm um polo médico gigantesco, tudo ali pertinho, então você já tem todas as medições e exames médicos de fontes super confiáveis, tudo perto, todo mundo já sabe exatamente onde ir. Então, o Combine não vai sair de Indianápolis, a não ser que seja uma decisão de negócio, nem tão cedo. Todas as equipes podiam conversar com até 45 jogadores. Aí até agora a gente já tem... Ampliou, né? Inclusive, porque antes eram 30, agora já são 45. A alegria do seu McTominay. Gosta de conversar, eu gosto. Conversa com o pai, com a mãe. Tem relatos que não só ele gosta de conversar, ele conversou com muita gente, como a galera com quem ele conversou achou o máximo. Eu cheguei a ler que ele teria sido um vencedor do Combine, de tão boa impressão que ele causou. Todo ano, né? Todo ano. Um cantador de serpente. Cada vez... A sensação que eu tenho cada vez menos os técnicos estão indo Combine, mas é um evento que Mike Tomlin todo ano tá batendo ponto lá. E tá tudo bem, eu amo que Mike Tomlin vá mesmo, converse com os jogadores. A gente sabe que não é só pro draft, como eu estava falando aqui até agora há pouco. Esse legado, essa impressão com esse contato que ele tem com os jogadores em Combine, Pro Day e tudo mais, serve para daqui a 4 anos, quando o cara estiver disputando, estiver querendo sair da equipe que foi selecionado no draft, ou tá no mercado disponível, isso acaba sendo levado em consideração também. Ele teve, por exemplo, há 2, 3 anos, ele foi num Pro Day, eu não lembro qual é a universidade, eu acho que é Alabama, para encontrar com, meu Deus, o pass rusher do Commanders. Ryan Anderson? Não. Não, o mais recente. Pra cá, né? Não. Que foi uma escolha bem alta até. Não foi o defensive liner, Payne? Também não, quer ver? Eu vou achar o nome da criança. Ele é o senhor... Chase Young, de Ohio State. Pronto, ele teve lá, conversou um monte com o Chase Young e ele encostou assim e disse, bicho, eu tô aqui batendo um papo contigo, tá super legal e tal, mas eu sei que nem a pauta vai estar disponível quando a gente for draftar. Então, na boa, seja feliz, tem uma grande carreira na NFL. Lincoln e Fitzpatrick, eles estiveram presentes no Pro Day de Alabama, até porque Alabama, Ohio State é fácil no Pro Day. Todo ano tem 15 prospectos pra sair, 10, 15 prospectos pra sair de lá, super fácil e visitar os caras. Mas uns nomes menos badalados, assim, marcam presença, eles vão lá visitar e aí isso fica registrado lá na fichinha dele conhecer muito mais gente. Então tem a lista dos caras. Eu tava puxando a lista, Ricardo, aqui do nosso Telegram. Só que o Léo não me ajudou muito. Porque, por exemplo, quando ele fala aqui que o Steelers conversou com o cornerback Clark P3, isso não me diz nada. Ainda não chegou na minha nota mental aqui para saber que Clark P3 é Clark Phillips III.
Então, graças aos nossos amigos do Steelers Depot, grande Alex Kozora, grande abraço, Alex. Sei que você está ouvindo esse programa mesmo em português. A gente tem a lista de jogadores que o Steelers conversou no Combine. 28 deles de defesa, 10 de ataque, o que dá uma tendência razoável. Embora o Steelers esteja de olho em pelo menos aí 4 posições, vai para todas as posições, na verdade, pro draft, mas 3 muito fortes. Se fala muito, se associa muito os Steelers a wide receiver, se associa muito com linha ofensiva interior e exterior, guard, center e tackle, tudo isso de ataque. Mas aí os Steelers tem free agent de tight end, tem free agent running back, então tudo isso acaba conversando. Mais 28 de defesa. Vamos aos nomes: Mike Morris de Michigan, Brian Breeze de Clemson, Byron Young de Alabama, Gavin Dexter de Flórida, Keondre Corbin de Texas, Cameron Young de Mississippi State, tudo defensive lineman. Vai ser meio idiota passar tudo, eu vou pôr no post a lista com todas as entrevistas que eu tive. Mas eu acredito que a expectativa de muita gente é saber se alguns nomes mais queridos ou que sejam mais hypados, como os jovens diriam, a gente conversou. Então, Joey Porter Jr. conversou, Perry Johnson conversou, Broderick Jones conversou. Eu não sei falar, eu gosto muito do rapaz de Northwest, mas eu não sei falar o nome dele. Skoronski. Peter Skoronski, isso? Skoronski, falei certinho então. Conversou com o Skoronski. Jordan Anderson, wide receiver que era de Pittsburgh, que já disse, veio me buscar. Aquela brincadeira, né? Brincadeira. Pra quem tá na live, tá vendo, fazendo aspas. Pra quem tá ouvindo, estou fazendo aspas. Pedindo para buscarem ele. A gente também conversou. Então, são nomes são mais conhecidos, eu diria, que a gente tá de olho. O que eu tô muito ansioso para poder ver, inevitavelmente, primeiro ano do Mike Tomlin sem o Kevin Colbert. Primeiro ano junto com o Omar Kent. Por mais que o Omar Kent esteja falando que as características históricas de draft do Steelers permanecerão e tudo mais, a gente daqui a pouco lá, abril, maio, vai estar falando, tava na nossa cara e a gente não quis ver. Com o Kevin Colbert já era assim, com o novo GM não vai ser diferente. A gente vai querer tratar todos os novos fatos como um grande fato. Então, Tomlin e Omar Kent vão juntos para Pro Day. A gente sabe que tem um histórico grande das últimas escolhas de draft dos Steelers. Tem a presença de um dos dois no Pro Day. Até que ponto o Andy Weidler vai ter influência aqui? Como o Danilo falou, o Andy Weidler é um executivo da liga de sucesso. Trabalhou no Ravens, formou essa base de sucesso que o Eagles tem hoje, principalmente nas trincheiras OL e DL. É um cara que conhece bastante dessas trincheiras. Será que ele vai ter peso na decisão na hora de que a gente vai com OL? Vai ser um offensive tackle ou um guard? O Steelers não seleciona um offensive tackle há muito tempo. Nesse século não selecionou um offensive tackle na primeira rodada. Já selecionou guard, já selecionou center. Tackle, a gente já selecionou? Não. Mas será que a gente vai ter um left tackle? Não sei. É algo que eu estou muito ansioso para poder ver nos próximos nessa preparação de draft, na primeira na dupla Omar Kent e Andy Weidler. E o nome do Andy Weidler vai ser muito forte, porque o Kevin Colbert tem uma característica muito forte de scouting, de para Pro Day, anotação de jogador e tudo mais. E o background do Omar Kent é completamente diferente. O Omar Kent era o cara dos contratos, era o mago do cap, é o cara que manuseia muito contratos. E no Eagles, que era onde o Andy Weidler estava trabalhando antes, a gente tem o Howie Roseman, que é um cara muito de contrato também. Um cara que mexe no cap como poucos. E o Omar Kent tem essa característica. Mas o Andy Weidler vai ter essa mesma característica aqui. O Andy Weidler, a gente sabe que selecionou muitos dos jogadores que estão fazendo sucesso no Eagles hoje. Como é que vai ser aqui esse sistema de decisão, podemos dizer? O Andy Weidler não ficou nem uma off-season inteira, já estava com medo que ele já sairia para o mercado para assumir algum cargo de GM, provavelmente. E tá aqui, até agora, obviamente, não deve sair pro mercado. O Andy Weidler é de Pittsburgh, tá perto da família, ele tá recebendo um bom salário. Então,
Tô muito ansioso mesmo pra gente poder ver como é que vai ser essa distribuição de Pro Day. O Andy Wilder vai com o Mike Tomlin, o Omar Ken vai com o Mike Tomlin, quem é que vai estar na linha de frente? São perguntas a serem respondidas nos próximos meses. Na próxima semana, né? Ou amanhã, porque amanhã já tem Pro Day. Nessa data que a gente tá falando hoje, amanhã já tem Pro Day de Indiana, já começa. Semana que vem já tem Pro Day de Northwestern, se não me engano. A gente vai estar lá para ver o Skoronski pessoalmente. Mais do que o Combine, fico muito animado de ver os Pro Days. Pois é, Andy Weidel tem um profile aí tão forte dentro da liga que Eric DeCosta, que hoje é o general manager do Ravens, veio a público dizer que ele faria tudo o que tivesse possível dentro do alcance dele para que o Weidel fosse um general manager em outro lugar da NFL só para ver se ele sai da AFC Norte. Você vê, primeiro, como eles são amigos, né, trabalharam juntos por um bom tempo, por 10 anos eles estiveram juntos no front office do Ozzie Nilsson, e como ele reconhece o valor do cara aí pra liga. A pergunta de $1 milhão é exatamente quem vai dar as cartas mais fortes aí nesse sistema. A minha expectativa, particularmente, é que Tomlin não aumente muito o percentual dele na decisão, que ele respeite a liturgia do cargo, que se gosta de falar por aí, e que o general manager também entre nessa história, que o assistente do general manager, que é o principal nome aí de avaliação hoje, entre nessa história, que eles façam muito mais decisões em conjunto do que bater, que não vire o Las Vegas Raiders 2 anos atrás, que a primeira escolha, não sei se vocês acompanham esse lance, se vocês sabem, a primeira escolha era sempre do Gruden, John Gruden. O restante é que o Mike Mayock podia trabalhar enquanto general manager. Por isso, as primeiras escolhas de Vegas eram tão bizarras, né? Era Gruden, que era só o técnico que tinha o instinto dele, e aí depois Mayock tinha que vir completando o time e ajustando toda a situação. Muito bizarro, muitíssimo bizarro. E hoje, se a gente considerar históricos, claro que não conta Pro Day, porque ainda não teve, dá para dizer, cara, você vai concordar comigo, que sai na frente nas avaliações externas que Jordan Addison e Joey Porter Jr. são os dois nomes que devem ser mais ligados aos Steelers aí nesse processo. Inevitavelmente sim. O Joey Porter Jr. cresceu em Pittsburgh, filho do grande Joey Porter, que era técnico dos Steelers até anos anteriores. Foi companheiro de classe até, jogou com o filho do Mike Tomlin na época do colégio em Pittsburgh, até cada um seguir sua carreira. O Dino foi para Maryland e agora tem Boston College. O Joey Porter Jr. fez todo sucesso em Penn State. Então, se a gente ano passado estava já vinculando Conor Hayward, que é irmão do Cam Hayward, para ser selecionado e foi, imagina o que a gente não vai fazer com o Joey Porter Jr. Hoje é, de fato, um grande nome a gente poder ficar de olho. Uma combinação de necessidade, histórico, conexão com a cidade, com o time, que a gente tem mais evidente. E o Jordan Addison, grande alvo do Kenny Pickett no college football por muitos anos. Uma sintonia, uma química que os dois já têm muito forte. Jordan Addison já conhece os Steelers inevitavelmente, porque divide as instalações com o Pittsburgh Panthers. Saiu na temporada passada para ir para a USC. Mas, até pelo veio me buscar, parece que teve um arrependimento de ter saído de Pittsburgh. Então, é um nome que vai ser vinculado, sim. Tem uma ferramenta muito boa, que é o NFL Mock Draft Database. Tem uma galera que reúne tudo que é mock que vai saindo nos sites por aí, eles vão juntando. Alguns são só blogs de torcedores, outros são sites com alta reputação, sei lá, NFL.com, Bleacher Report, Sports Illustrated, etc. Mas também pega o Walter Football tem alguma reputação no draft, mas pega o Steelers Wire, Steelers Depot, Draft Network, Behind the Steel Curtain, enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer. Eles combinam tudo e vão dando, por exemplo, percentuais. Então, o jogador hoje que sai em mais mocks para os Steelers é exatamente Joey Porter Jr. na 17, quase 20% dos mocks, um em cada 5, coloca ele lá. Broderick Jones é o segundo, esse tackle, que sai em 16,7% dos casos, e Devon Witherspoon, cornerback de Illinois, é o terceiro. E aí tem mais uma cacetada de gente que sai nas outras coisas. Mas, se você juntar esses percentuais, aí o
database faz isso, quem é a escolha mais cotada na número 1 pelo Chicago Bears. O Bears hoje é o número 10. Então, se você for descendo na sequência, se o Arizona Cardinals tem como mais cotado o mesmo jogador, hoje é o Will Anderson Jr., ele não pode sair porque ele já saiu em Chicago na 1. Eles fazem um mock draft de consenso. Hoje, para os Steelers, está como o Darnell Wright, e são em 9% dos mocks. Ele seria a escolha tackle de Tennessee, seria a escolha dos Steelers na 17, porque Porter sairia na 16 para Washington. 22% dos mocks colocam ele indo para o Commanders. Curiosamente, o outro nome que a gente citou aqui, o senhor Jordan Edison, não aparece nas escolhas. E a lista vai até o número 63. Aí tem toda uma combinação de onde ele era selecionado mais vezes e tem gente na frente que já saiu, enfim, é uma grande confusão. Eles têm até a segunda rodada também, a escolha 32, 33, faz tanta confusão isso aí. Mas a primeira escolha da segunda rodada também é dos Steelers, é com o Drew Sanders, linebacker de Arkansas. E a 49-50 é com o Dawan Jones, tackle de Ohio State. Seria muito bizarro se o Steelers saísse no mesmo draft com 2 offensive tackles. Entendo que isso é apenas percentual de mock drafts. Então, o draft é isso. Nas próximas semanas a gente vai comentando mais de draft, mais de free agency, até o nosso grande processo lá de avaliações e de mocks, etc. Já aviso para vocês, semana que vem a gente tem mais um papo gostoso aí sobre esse lance de draft. 3 notícias, que na verdade são 2, saíram aí circundando os Steelers em outros assuntos. Uma delas é sobre jogos internacionais. Toda vez que tem o calendário, a gente vê os adversários e já bate o olho assim para ver mais ou menos se o Steelers pode ir para algum jogo fora dos Estados Unidos. Não tinha nenhum candidato por Steelers ir. Os times que sediariam jogos, isso já estava anunciado, era Kansas City e New England, mas o Steelers joga com o Patriots, mas é em Pittsburgh, não joga contra o Chiefs, no ano que vem. Buccaneers deve ter jogo fora de casa, Jacksonville Jaguars deve ter jogo fora de casa, os Steelers enfrentam o Jaguars, mas é em Pittsburgh também. Então, depois a NFL anunciou os jogos e não tem os Steelers. Só se o Steelers levasse o jogo para o México, mas não vai ter jogo na NFL no México em 2023. Começou a parte mais pesada de reformas no Azteca já para a Copa 2026. O estádio deve ser liberado ano que vem, 2024. E aí a expectativa é que o Steelers leve para lá, principalmente porque tem um tal de Dallas Cowboys como adversário. A AFC Norte vai enfrentar a NFC East em 2024 e são os 2 times mais populares no país. É de se esperar que esse jogo vá para lá. Art Bruning, um homem muito esperto, disse: poxa, eu adoraria levar jogos meus para o México, só que eu não quero perder mando de campo. A NFL vai obrigar ele, uma vez a cada 8 anos, pelo menos, a ir para fora do país. E o único mercado internacional que o Steelers tem é o México, então vai rolar isso daí. Já teve ativação no draft, Najee Harris anunciou uma escolha direto lá da Cidade do México, acho que foi na 4ª rodada. Já teve uma viewing party, uma festa para ver jogo dos Steelers, também na Cidade do México. Se não me engano, Arthur Moats e Santonio Holmes estavam presentes no evento. Então o Steelers vai para o México, deve ser provavelmente em 2024. Dá pra gente programar também para ir, né? Tem tempo para poder ir. Ainda está no prazo razoável. E a outra grande notícia foi um relatório da NFLPA, em que os jogadores foram anonimamente votando lá do que eles acham basicamente das instalações do Steelers, de todos os times, tá? E de como cada time se comporta com relação a várias coisas. Vamos às notas dos Steelers, especificamente. Tratamento com a família dos jogadores, nota D-. É o 23º da liga. Os Steelers não tem atividades pós-jogo, não dá um espaço de reunião familiar, e isso fica, nesse aspecto, esse subaspecto específico, ele é o penúltimo de toda a NFL. Alimentação e nutrição, D+, que é uma boa posição, empatado em 8º lugar. As refeições são adequadas e tal. O espaço de refeitório é bom também. Saiu notícia, acho que é o Cincinnati Bengals, que cobra refeição dos jogadores. O Cardinals cobra. O Cardinals desconta do salário, na verdade. A alimentação dos jogadores. Esse critério tem que ser F-. É inacreditável que a franquia profissional da NFL desconte salário. A gente trabalha em empresa da AVR, enfim. A sala de musculação, a academia James Harrison, a gente chama, recebeu uma nota C, que o lugar é muito pequeno para o que deveria ser e tem menos gente trabalhando do que eu devia. A gente acredita fielmente.
que o Steelers... Art Rooney economiza até onde der. Impressionante. Já entre os técnicos, os preparadores físicos, na verdade é uma nota A-, tá entre os melhores da liga. Mentira, não tá entre os melhores da liga, não, tá em 21º. Acho que a maioria votou em... Mas quando eu li o relatório, falaram, todo mundo tava falando bem dos preparadores físicos para a liga. É o brother dos jogadores. Desculpa, A- é 17º. Só que a relação que essa equipe tem no sucesso físico dos jogadores é que eles colocam que desce para 21ª. A sala de treinamento, os extras, ficam como D-. Falta equipe de fisioterapeuta, de preparação, falta uma sauna, falta umas banheiras especiais e tal. Então faltou muita coisa aí dos Steelers. Hoje se faz muito tratamento de gelo, enche uma banheira de gelo, o cara mergulha, isso tinha que ter para muito mais gente. Não tem. O training staff, mais ainda de preparadores físicos, é B+, não, você tá interessante nesse sentido. O vestiário é como D+, pra gente que já teve no vestiário dos Steelers, é muito visível, muito, muito visível. Os Steelers têm vestiário de madeira, aqueles antiguinhos, que eles botam uma cadeirinha dobrável na frente. Você abrir imagens do vestiário de Penn State, a universidade, é muito melhor do que o dos Steelers. Não muito, não tem nem comparação. Se pegar a Universidade de Pittsburgh não tem, porque é o mesmo vestiário. Mesmo se pudesse, provavelmente teria. O lugar de treino também é o mesmo. Então não é de se estranhar que a nota esteja bem abaixo. Viagens é B, tá? O Steelers está bem localizado, isso ajuda. Pittsburgh é bem localizada em termos de NFL, isso ajuda bastante. Viajar para Costa Oeste, por exemplo, é uma coisa que só se faz, sei lá, 2-3 anos, bem pouca coisa, e mesmo assim são 2-3 viagens por ano. A maioria dos adversários está ali pertinho. Os Steelers tem parceria com companhia aérea, faz isso com toda tranquilidade, e, ou seja, no geral, assim, ele está em 22º na liga. Qual é o veredito dessa história, cara? O Art Rooney é o que a gente já sabia, né? Um empresário pão duro que não tá nem um pouco preocupado com os Steelers. Comissão técnica, como a gente já falou no início do podcast, é uma das menores. Um dos times que menos investe em comissão técnica, paga bem ou remunera bem os seus técnicos também, pelo que já foi feito no passado. Isso se reflete diretamente nesse relatório. Tem um espaço adequado para as famílias, não tem algo mais contemporâneo em termos de instalações para recuperação física dos jogadores, enfim, muitas oportunidades, mas nenhuma surpresa. Surpresa seria se falasse aqui, e até um dos comentários de conclusão que a NFLPA trouxe os jogadores não sentem que o Art Rooney está disposto a mudar isso, não vai investir nisso. Então, de nome o Steelers tem hoje, não deixa de ser uma franquia extremamente tradicional, mas que o dono não está muito disposto a se adequar à realidade da liga hoje. E, sim, claro, a gente tem os pontos com o Art Rooney, mas como a gente estava comentando agora, muito dono da NFL tem essa mesma mentalidade. Se todo mundo é um Jerry Jones da vida que quer abrir a carteira e viver de luxo. O Dallas Cowboys acabou sendo um dos times mais bem avaliados, por exemplo, de todo o investimento que se tem em estrutura lá, e tem um dono que gosta de gastar. Também sendo justo também. Não estou aqui para ficar defendendo o Art Rooney, mas é um relatório excelente, tem que ser divulgado mesmo. Bom que ele saiu, mas a gente não consegue fazer uma correlação com sucesso na NFL necessariamente. Quem foi o time mais bem ranqueado? O Minnesota Vikings é o time número 1 desse ranking. Na sequência top 5 é Vikings, Dolphins, Raiders, porque tá tudo novo em Vegas, Houston Texans e Dallas Cowboys. O Houston Texans tá na frente do Dallas Cowboys. Os 5 piores, aí traz alguma surpresa. O pior de todos é o Washington Commanders, isso não surpreende ninguém. Não surpreende ninguém. O Arizona Cardinals, apesar do super estádio deles, é o segundo pior. O Los Angeles Chargers está num estádio super novo, mudou de cidade e é o terceiro pior. Ou seja, as notas, relações não devem estar ajudando em nada. O Kansas City Chiefs é o quarto pior time da enquete. E o Jacksonville Jaguars é o quinto. Ou seja, a correlação é absolutamente nenhuma. Espero que não tenham times piorando as instalações de propósito para ser igual ao Kansas City Chiefs. Exato. É isso. Então, essa foi a última notícia que a gente tinha para comentar aqui.
Neste nosso programa de volta, a gente só pula para o momento, um abraço para Zé Brasiliano e vamos de considerações finais de cara. Uma satisfação estar aqui de volta, abrir os trabalhos de temporada 2023 do Black Yellow Brasil. Ansioso pro draft, ainda não me aprofundei da maneira como eu gostaria, mas um pouco que eu vi, já estou bastante animado, talvez até pouco mais do que anos anteriores, muito pelo momento em que se vive hoje. A equipe, pra gente ter um marco. O Kevin Cole vai ter GM dos Steelers desde 2000, foi GM dos Steelers de 2000 até ano passado. Ou seja, a gente está passando por um momento em que eu acredito que quase nenhum ouvinte teve oportunidade ainda. Viveu o draft com uma nova direção sem ser do Kevin Cole. E é o que eu estou mais na expectativa de poder ver. Daqui a 3 meses eu vou estar falando, estava na minha frente, era o óbvio que está acontecendo. Quando não está acontecendo o óbvio, eu vou especular, eu vou ficar animado em ficar sabendo não só onde o Omar Kent está, mas onde o Andy Wagner vai estar também. Então, se o draft normalmente já é muito especial pra gente, tem um tempero mais especial ainda nessa off-season. Estou bem animado para poder ver o desfecho disso lá no final de abril. Isso, a gente fecha esse programa com breves recados, só para você que ficou até o final do programa e não desistiu assim que eu falei as palavras considerações finais. A gente segue em campanha no nosso Twitter, @BlackYellowBR, para chegar a 5 mil seguidores, porque uma vez que a gente ultrapasse este limiar, a gente reabre as vendas das nossas jerseys, tanto essa Bumblebee que acabou de chegar e já tivemos relatos de pessoas que perderam a oportunidade de compra, que te avisou, tanto quanto esta daqui, ó, a Color Rush. Então, ajudem-nos a atingir 5 mil seguidores. É o tipo da coisa que a gente não consegue fazer por si só, é seguir mais o Black Yellow BR. Então compartilha aí com todo mundo, compartilha o podcast com todo mundo também, vamos crescendo todo mundo aí esse bolo e falando em conjuntos. E cada vez mais você que ficou aqui até o final, mande uma DM, Black Yellow BR no Twitter ou no Instagram, se você quiser participar do grupo de torcedores dos Steelers no WhatsApp. Hoje, no momento desta gravação, somos 175 pessoas, que belíssimo número, e vamos para mais. É só manda uma DM lá. Porque você não manda o link publicamente? Porque eu não tô maluco de publicar um link de grupo de WhatsApp aí pela internet. Os lugares onde isso chegar são inimagináveis. A gente já teve relatos históricos de outros grupos por aí que eu gostaria muito de você. Se você também que está no grupo, por favor, se for compartilhar, manda só para torcedor dos Steelers, não vai aprontar com um ambiente tão sagrado. Então, grupo no WhatsApp, 5 mil seguidores, faltam acho que 100, exatamente 100. Não, 102, temos 4.898 durante esse podcast. Eu acho que é Elon Musk, ele criou uma barreira ali. A gente não passa de 4.9. Quando a gente chega, comemora e alguém vai lá e dá um follow. Ele pessoalmente exclui a conta de alguém só pra gente não ter essa agora. Então faltam 102. Por favor, compartilhem e vamos juntos. A gente se vê no programa da semana, em live na semana que vem, que aí a gente vai fazer mock draft. Antes da free agency, a gente vai meter um mock aqui pra tudo. Na verdade não vai ser antes, porque já vai ter começado o tampering, que é basicamente a abertura da free agency não oficial, mas dá pra trabalhar e ele morrer e deixar só 48 horas de vida. Vamos lá, um grande abraço pra todos vocês, um grande abraço para Zé Brasiliano e a gente se vê na próxima semana. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.